Rodrigo, como você vai passar o Dia dos Namorados? Com a Vera, como nos últimos 28 anos que a gente está junto. O Dia dos Namorados vai cair no meio da semana, então a gente vai passar aqui em casa, normal. Na nossa rotina mesmo, no dia a dia. Mas Dia dos Namorados, pra gente, todo dia a gente comemora o nosso amor. Todo dia. A gente celebra o nosso amor todos os dias. A Vera é a minha eterna namorada, desde o primeiro dia que a gente se conheceu naquele comercial de chinelo há 28 anos atrás. São 28 anos juntos, 22 anos de casados. E a gente namora todo dia. Namorando o tempo todo. A gente namora todo dia, a gente se ama todo dia, a gente celebra esse amor todo dia. Assim, a gente não precisa, né, de uma data específica, vamos fazer algo especial. Minha vida é especial por eu ter a Vera do meu lado. Então, é isso. E como vai cair na quinta-feira, né? Fatalmente a Vera vai estar dormindo cedo, vai estar levando as crianças na escola, mas eu vou estar na correria. Mas a gente vai estar junto sempre. Então, é isso que vale. Sempre e para sempre. Como você define a Vera e a relação de vocês? A Vera é o ponto de sabedoria da nossa família. A Vera é uma mulher muito especial, ela é o nosso porto seguro, ela é um para-raio do Espírito Santo na nossa casa, ela é a paz da nossa casa, ela é a conselheira, ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma amiga minha incrível, ela é minha amante, ela é o meu caso, ela é o meu amor, ela é minha companheira. Toda vez que eu preciso de segurança, toda vez que eu preciso colocar os meus pés no chão, eu procuro a Vera. E a Vera é uma das poucas pessoas que fala tudo o que eu preciso ouvir e não o que eu gosto de ouvir, porque ela sempre quer o meu bem. Então, às vezes, quando está todo mundo falando uma coisa, ela fala uma outra coisa diferente que me faz pensar, porque ela não fala para me agradar, ela fala porque eu preciso ouvir aquilo. E isso só uma mulher sábia, só uma mulher que tem Deus no coração, tem esse nível de sabedoria, e eu aproveito muito disso. Vera, como você define o Rodrigo e a relação de vocês? O Rodrigo, para mim, é um presente de Deus. É o homem que eu sempre sonhei. É um companheiro maravilhoso. O Rodrigo, ele cuida de mim, ele cuida da nossa família. Ele é um exemplo de pai. É um marido que eu sempre sonhei e Deus me presenteou há tanto tempo já que eu estou com o Rodrigo, e todos os dias eu agradeço a Deus por tê-lo na minha vida. Então é o meu melhor amigo, é o meu confidente, é a pessoa que eu quero estar ao lado assim, para o resto da minha vida, isso eu tenho certeza absoluta. Eu vi que vocês completaram 21 anos de casados. O que mais mudou ao longo deste período? O amor aumenta, a cumplicidade aumenta, a amizade aumenta, o carinho aumenta, o respeito aumenta. A gente montou uma família, né? Então, quando você monta uma família, a responsabilidade dessa relação aumenta, porque a gente tem 3 meninas que dependem da gente e nós queremos dar o exemplo para essas meninas. Então, acho que o que mudou, eu diria que tudo melhorou. A nossa convivência melhorou, a gente não discute mais por coisas bobas como a gente discutia no começo do nosso relacionamento, a gente não dorme brigado. É muito difícil a gente brigar, muito difícil. E a gente se respeita muito, a gente se ouve muito. Eu não faço nada na minha vida sem ouvir Deus, sem ouvir a Vera, e ela também. Então eu acho que quanto mais tempo a gente fica junto, mais madura essa relação vai ficando, mais ela cresce, mais a gente aprende com os nossos erros, com os nossos acertos. Mas uma relação de 28 anos tem muito mais acertos do que erros, né? Então é muito especial conviver com a Vera todos esses anos e ver que o nosso amor só aumenta e o nosso relacionamento só melhora. E você, Vera? Eu acho que mudou, assim, para mim, principalmente, eu não sou mais aquela garota insegura que eu podia ser no começo, acho, do nosso namoro, principalmente por causa da profissão do Rodrigo. Ele era ator, então eu via ele fazendo cenas na novela, de beijo, então eu tinha muita insegurança no início. Mas eu acho que com o passar do tempo, como a gente formou a nossa família, ele me passa agora toda a segurança. Então, assim, eu me sinto uma mulher completamente feliz e segura no meu relacionamento. Então, isso é uma das coisas que mudou. Tanto que hoje ela deixaria tranquilamente eu fazer uma novela. Né? Por exemplo, imagina eu fazer... Claro que pode. Pode. Mas, assim, é que...
Mentira! É Ela não era deixa eu fazer muito mais novela. ciumenta. Mas eu podia fazer uma tinha novela motivo, hoje? eu Eu não poderia tinha tão fazer, motivo podia pra fazer uma fazer novela isso. hoje peladão, fazer uma cena Não, é peladeca? que eu gosto de preservar o segredo. Aí eu prefiro que você não faça mais. Mas mudou porque eu sou uma mulher muito mais segura hoje. É verdade. Eu tinha 21 anos E quando eu muito te mais conheci. linda, e muito mais linda, e muito mais apaixonada. E eu também. Rodrigo, qual o segredo para um relacionamento saudável e duradouro como o seu com a Vera? Amor, respeito, cumplicidade, saber que nós dois nos completamos, né? Eu não vivo sem a Vera, tenho certeza que ela também não vive sem mim. E, na verdade, nós somos um só, né? Na Bíblia diz, quando você escolhe alguém para o seu lado, quando você escolhe alguém para ficar do seu lado, vocês se tornam um só. Então, hoje, eu e a Vera, nós somos um só. Quando eu estou com ela, é maravilhoso, assim, eu quero estar mais com ela. E nessa fase que eu estou da minha vida, eu tenho ficado muito com ela. E todo mundo fala, você vai conviver muito, é chato, é bom você viajar, dar uma espairecida, uma saída, e ao contrário. Eu quero cada vez mais ficar com ela, eu quero cada vez mais levá-la nos lugares, estar com ela. Esse final de semana, quando tá fora, quer voltar logo para casa. Quero voltar logo isso é para muito casa. bom. Esse final de semana mesmo, eu fiquei levando ela e buscando ela para todos os lugares. E o pessoal fala, nossa, mas você vai fazer isso? Vai ficar de motorista da sua esposa? Cara, para mim é um prazer estar com ela. Eu adoro ficar com ela. Então, acho que esse é o segredo. A gente gosta de estar junto, a gente gosta de estar perto, a gente dá risada junto. Como é legal um relacionamento que você consegue rir, né, junto. Né? A gente ora junto, a gente dá risada junto, a gente cuida das nossas filhas juntos, a gente faz tudo junto. Então isso é maravilhoso. Casamento não é uma coisa fácil. É claro que tem seus altos e baixos, a gente também de vez em quando discute, tem as nossas briguinhas, mas a gente tem um respeito que fala mais alto na relação. Então a gente sempre acaba conversando depois para não dormir brigado. A gente tem muito Deus na nossa relação o tempo todo e eu acho que isso é fundamental. Então, um casamento firmado na rocha mesmo, na palavra de Deus. E casamento blindado, é isso, né? Um casamento realmente blindado mesmo, assim. Porque hoje o que as pessoas mais têm... Qualquer problema que já pensa em separar. Isso nunca aconteceu, nunca passou pela nossa cabeça, vamos separar, não. Se a gente brigou por algum motivo, a gente vai tentar resolver e ver qual é o problema, porque falta de amor, de carinho, de querer estar um com o outro, não é. Então, não tem. Recentemente, vocês também enfrentaram o diagnóstico de câncer da Vera. Como foi passar por esse momento? Olha, por incrível que pareça, foi um momento que aproximou mais a gente, não só a nossa família ficou mais unida, como foi um momento que nos aproximou mais ainda de Deus. A gente já vinha buscando, né, estar mais próximos de Deus, ter mais Deus na nossa vida, né, aumentar esse relacionamento com Ele. E Deus não faz nada por acaso, né? Isso aconteceu tudo para que realmente eu acho que tudo isso aconteceu exatamente para que a gente pudesse se aproximar dele, para que a gente pudesse se unir mais ainda. E a Vera estava falando um negócio hoje que é verdade, né? Não houve sofrimento, não, né, a Bê? gente viveu todo o processo. Eu fiz 33 sessões de radioterapia, teve a cirurgia, que foi uma cirurgia longa. Mas eu passei tudo isso de uma maneira tão tranquila, foi tudo sobrenatural para mim, assim, porque eu não sofri em nenhum momento. A minha família esteve tão unida, eu senti tanto o amor, o apoio deles, e eu tinha certeza absoluta que a gente ia sair dessa e que ia dar tudo certo. Então, eu agradeço a Deus por tudo que eu passei. Eu acho que eu precisava passar por isso, foi um processo, ele tem um propósito na nossa vida, e a gente só se aproximou mais ainda dele. Então, isso é muito valioso. E se eu precisasse largar tudo de novo para cuidar dela de novo, eu faria isso 1000 vezes. Porque não é um apresentador que deixa o público dele na mão. É um marido que precisava, naquele momento, cuidar da casa, cuidar das filhas, porque a Vera estava internada, porque ela estava lutando pela vida, e eu precisava cuidar, eu precisava me fazer presente, não só com ela no hospital, mas aqui em casa com as meninas, segurar isso, né? Muitas vezes foi incrível, porque muitas vezes eu e a Vera, a gente chorou escondido um do outro, né? Porque ninguém queria demonstrar fraqueza naquele momento,
Mas Deus foi a nossa grande fortaleza. E hoje é muito bom poder olhar para trás e ver que tudo deu certo e poder celebrar a vida. Sim. Cada dia que eu tenho a Vera viva do meu lado é uma celebração, é uma gratidão por tudo que a gente viveu e por tudo que a gente ainda vai viver. É isso. Qual foi a maior lição que você aprendeu nesse tempo ao lado da Vera? Sabedoria que ela tem. Eu acho que eu sempre fui um cara que estudei muito, né? Sempre fui um cara que fiz faculdade, devorei livros e mais livros, tal. Me considero uma pessoa com um bom conhecimento. Mas a Vera tem uma coisa que é muito maior do que o conhecimento, que é a sabedoria. O conhecimento vem dos livros, a sabedoria vem de Deus. E a Vera é uma mulher muito sábia, é uma conselheira. Tudo que ela fala para mim é impressionante como acontece, como ela tem essa percepção. Ela é mais calada, ela observa tudo, ela sente as coisas. E eu sou mais, e a Vera, ela é pé no chão. E isso que eu aprendi com ela, a olhar mais as coisas, a observar mais as coisas, a ouvir mais do que falar. Exatamente. E a tomar as decisões não segundo a minha vontade, mas segundo a vontade de Deus. Não querer as coisas do meu jeito, e se entregar para que seja feita a vontade de Deus. Então, essas foram as coisas mais importantes que eu aprendi com ela. Fora o cuidado com as meninas, essas coisas do cotidiano, de ser uma mãe maravilhosa, de se fazer presente em todos os momentos, de cuidar das 3 meninas como eu nunca vi alguém cuidar. E se eu for falar da Vera aqui, ficar até amanhã. Eu aprendo com o Rodrigo todos os dias, desde o primeiro dia que eu vi. Eu admiro muito como homem, né, como marido, mas principalmente como um grande profissional. Ele sempre trabalhou muito, e olha que eu acompanhei desde o início, quando ele começou lá nas novelas, quando eu o conheci, e eu fazia questão também de quando eu conseguia estar com ele, e eu sempre vi essa determinação, essa garra e essa força de vontade, e sem ter preguiça de trabalhar e pensar no futuro, e pensar em ter a nossa família, e guardar dinheiro para que ele pudesse dar tudo de melhor para a gente. Eu abri mão de muita coisa da minha carreira para estar do lado dele, para construir a nossa família. E ele foi a primeira pessoa que, quando eu quis voltar a trabalhar, falou: claro, eu te apoio em tudo que você quiser, porque você deixou de fazer muita coisa quando a gente estava lá no início, porque ele já trabalhava tanto, então eu tinha que estar do lado dele. E eu acho que isso que faz o nosso amor ser tão perfeito, assim, porque o casamento é isso, você tem que saber ceder um pouco, cada hora é um que tem que abrir mão de uma coisa, e a gente faz muito bem isso. Então, eu acho que ao lado de um grande homem assim como ele, tem sempre uma grande mulher, e eu me sinto feliz demais, realizada, por poder ajudar o Rodrigo em tudo isso, nessa caminhada, e ele também. Então, a gente se ajuda muito. E é isso, é muito amor. Como é que eu não vou fazer tudo por essa mulher? Uma mulher que me entregou a juventude dela, né? Abandonou a carreira dela de modelo para poder cuidar da nossa família. E não me arrependo de nada, então, porque assim, foi a melhor coisa que eu fiz. O mínimo que eu tenho que fazer hoje é dar tudo para ela. Tudo, porque ela me deu tudo. Então, casamento é isso. A admiração que a gente tem um pelo outro. É se admirar, um admira o outro, Torcer, e torcer e levantar o outro e fazer o melhor pelo outro.